Olá pessoal, bem-vindos ao canal GE Projetos. No nosso vídeo tutorial sobre a ponte H L9110, nós explicamos como controlar o sentido de rotação dos motores. Nos comentários desse vídeo, o usuário Vanderson Lima perguntou: Amigo, você pode mostrar como controlar a velocidade dos motores com esta ponte H? Então, no vídeo de hoje, nós vamos mostrar como controlar a velocidade dos motores com a ponte H. O circuito que a gente vai montar é idêntico ao que a gente montou no tutorial. E nós vamos utilizar os seguintes componentes: um protoboard de 830 furos, dois motores DC com rodas, a própria ponte H, três resistores pull-down de 1K ohm, a placa Arduino, três push buttons e vários fios e jumpers. Bom pessoal, agora que a gente já montou o circuito, eu vou conectar o cabo do Arduino aqui e nós vamos para a IDE, onde eu vou explicar o programa. Agora nós estamos aqui na IDE do Arduino e eu vou explicar rapidamente esse programa que controla a ponte H L9110 e ele controla tanto o sentido de rotação quanto a velocidade de rotação. O programa aqui no setup, ele é a mesma coisa, ele é igual ao programa que a gente fez no nosso primeiro tutorial. Aqui a gente define os pinos 9 e 10 como saídas para controlar o motor A, os pinos 11 e 12 também como saídas para controlar o motor B, os pinos 2, 3 e 4 serão entradas no Arduino, que vão receber as tensões dos botões. No caso, aí será o controle de sentido, um botão girando no sentido, outro botão girando no sentido contrário e o terceiro botão para. E por fim aqui a gente começa com os motores desligados. Para isso a gente coloca todas as saídas 9, 10, 11 e 12 em estado baixo. Aqui na função loop é que a gente vai ver alguma diferença aqui entre esse programa e o programa do tutorial, do primeiro tutorial que a gente fez, né? Aí aqui na função loop, primeiro a gente começa se digitar o read 4, que equivale ao botão verde, quer dizer, se digitar o read 4 for estado alto, ou seja, se o botão verde estiver apertado, aí a gente vai desligar todos os motores, porque o botão verde é o botão de parada. Então, isso aqui a gente coloca todas as saídas em estado baixo, para desligar os dois motores. Aí aqui, se o botão verde não for apertado, e se o botão azul for apertado, que esse equivale ao pino 2, no caso aqui digital read 2 igual a high em estado alto.
Então, se o botão 2 for apertado, a gente coloca as saídas 10 e 12 em estado baixo. E as saídas 9 e 11, nós vamos colocar um sinal PWM, a partir dessa variável aqui, motor PWM. As variáveis PWM, elas vão de 0 até 255, que é o valor máximo. No nosso caso aqui, a gente inicializa em 110, porque se começar em um valor muito baixo, o motor não vai nem rodar. Então a gente inicializa em 110, que ele começa numa velocidade baixa. Depois nosso condicional aqui é que o motor PWM seja menor do que 255 e que os outros botões não sejam apertados, né? No caso, Digital Read 4 igual a Low e Digital Read 3 igual a Low. Isso aqui quer dizer que os botões branco e verde não são apertados. E o incremento é motor PWM igual motor PWM mais 72. Que aqui a gente incrementa nosso PWM e aumenta a velocidade dos motores. Então é isso, a chave está aqui. A chave de controlar a velocidade do motor por essa ponte H é aplicar o sinal PWM. No final aqui, quando o motor vai girar no sentido invertido, que é quando o botão branco é apertado, ou seja, Digital Read 3, o pino 3 vai estar em estado alto, aí a gente faz o inverso do que a gente fez aqui em cima. A gente coloca as saídas 9 e 11 em estado baixo. E nas saídas 10 e 12 que nós colocamos esse sinal PWM. Que aí nós vamos variar a velocidade dos motores. Bom, pessoal, agora o programa já está gravado na placa do Arduino. E como eu mostrei lá no programa, a velocidade dos motores ela vai aumentar gradualmente. Depois vai diminuir. E os botões aqui continuam controlando o sentido de rotação. O azul é o botão de rotação normal, o branco é o botão de rotação invertida e o botão verde é para parar. Então quando eu apertar o azul aqui, ele vai começar numa velocidade mais baixa e vai aumentando gradualmente. Até que diminui e vai subindo de novo. Diminui a velocidade e vai subindo. Eu mostrei o motor sendo controlado no programa automaticamente. Agora eu vou mostrar ele ser controlado manualmente com esses dois potenciômetros. Cada potenciômetro vai controlar um motor, a velocidade de um motor no caso. As resistências aqui são diferentes, um é de 20K, o outro é de 10K, mas isso não tem importância porque a gente só vai pegar a tensão do meio do potenciômetro, do pino do meio do potenciômetro. O circuito vai ser o mesmo desse aqui, a gente só vai acrescentar os potenciômetros nas portas analógicas. Então eu vou encaixar primeiro esse potenciômetro de 10K aqui. A gente puxa, com esse fio laranja aqui, a gente puxa a alimentação positiva para essa perna aqui do potenciômetro. Esse fio azul aqui, a gente vai puxar da outra perna do potenciômetro para a alimentação negativa. E esse jumper amarelo aqui, a gente vai puxar da perna do meio do potenciômetro para o pino analógico A0 do Arduino. Agora nós vamos conectar o outro potenciômetro, o potenciômetro de 20K. As conexões de alimentação são as mesmas conexões. Um fio vermelho de alimentação positiva vai na primeira perna do potenciômetro. O fio azul de alimentação negativa vai do barramento negativo da protoboard para a outra perna do potenciômetro. E, por fim, o fio amarelo, que a gente pega
a tensão do potenciômetro na perna do meio e puxamos para o pino analógico A1 do Arduino. Agora nós vamos para a IDE do Arduino, onde eu vou explicar o programa com os potenciômetros. Nós estamos novamente na IDE do Arduino. Dessa vez eu vou explicar o programa que utiliza os potenciômetros. No caso, o que tem de novidade aqui são as nossas variáveis para os potenciômetros, que a gente coloca como potenciômetro A, que é o primeiro potenciômetro em A0, quer dizer, o pino analógico A0, e o potenciômetro B no pino A1. Então, aqui na variável setup é a mesma coisa do primeiro programa que a gente mostrou. E aqui na variável loop é que a gente vai fazer com que a velocidade de cada motor seja controlada por um potenciômetro. Então, aqui a primeira condicional é a condicional do botão verde, que é o botão de parada. Essa condicional é a mesma coisa, é igual. Quando o botão verde for ativado, a gente coloca todas as saídas em estado baixo. Agora, já aqui no nosso segundo condicional do botão azul, a gente faz o seguinte. Depois que a gente apertar o botão azul, e enquanto o botão branco e o botão verde não forem apertados, quer dizer, enquanto eles estiverem desativados, a gente vai fazer isso aqui, que é ler os valores do potenciômetro, convertê-los para um valor PWM, porque o valor do potenciômetro, o valor lido pelo potenciômetro, ele varia de 0 a 1023 e o valor PWM de 0 a 255. Então nós utilizamos essa função map aqui para converter o valor lido no potenciômetro desse intervalo de 0 a 1023 para o intervalo de 0 a 255, que é um valor PWM. E quando a gente obtém essa variável aqui, a gente utiliza a função analogWrite para escrever o valor PWM nas saídas 9 para o motor A e na saída 11 para o motor B. E as saídas 10 e 12 nós mantemos em estado baixo. Isso aqui faz com que o potenciômetro controle o sinal PWM. E o sinal PWM controla a velocidade. Então, no final das contas, o potenciômetro que controla a velocidade. E aqui, se a gente apertar o botão branco, é a mesma coisa desse daqui de cima, só que ao contrário. Ao invés de manter as saídas 10 e 12 em estado baixo, a gente vai manter as saídas 9 e 11 em estado baixo e aplicar os PWMs nos pinos digitais 10 e 12. E isso faz com que ele inverta o sentido de rotação, mas a velocidade continue controlada pelos potenciômetros. Bom pessoal, e o programa aqui já está gravado. Aí quando eu apertar aqui o botão azul, os motores vão começar a rodar. E com os potenciômetros eu posso controlar a velocidade dos motores individualmente. No caso aqui eles estão na velocidade máxima. Eu vou começar a reduzir a velocidade desse motor aqui. Veja que esse motor fica lento e esse aqui fica rápido. Agora eu vou fazer o contrário. Vou reduzir a velocidade do outro. Fica bem lento e o outro fica rápido. E aqui quando a gente aperta o branco, ele vai inverter o sentido. E a gente ainda tem o controle da velocidade, mesmo com o sentido invertido. Veja que esse está rodando mais lento um pouco. Agora eu vou fazer o contrário. Diminui a velocidade desse e deixei esse em velocidade rápida.
e o botão verde a gente para os motores.